Paulo era um grande apóstolo com um grande ministério. Examinemos o preço desse ministério. Note-se a linguagem que Paulo emprega: tribulação, sofrimentos, tribulação acima das nossas forças, como um navio sobrecarregado, né? A ponto de desesperarmos até da própria vida. Já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Qual era esta tribulação e sofrimento mencionado por Paulo? Não sabemos, mas era da tal severidade que, se não fosse a intervenção divina, não haveria esperança de salvação. É muito provável que fosse uma combinação de vários males, doenças físicas, a sombra da morte, o risco de fracasso da sua obra em Corinto e a oposição de falsos irmãos. Talvez essa daqui fosse uma das piores, né? Todas essas coisas talvez faziam parte das causas que o levaram ao quebrantamento. Paulo pagou o elevado preço de andar com Deus como segredo do sucesso do seu ministério. Estamos também dispostos a pagar? É forte. Tá bom? Então, era um preço muito elevado. E você talvez ter os adversários no mundo, é normal, né? Mas você ter adversários no reino de Deus, os invisíveis você até espera, né? Que eles sejam os seus adversários. Mas você ter irmãos como adversário, como eu disse, parece ser questão ministerial. Né? Às vezes as questões ministeriais, vocês devem ouvir falar, às vezes as brigas que acontecem em convenções, né? Então é um perigo a pessoa estar ligada ao poder, sabe? O ser humano tem que ser muito bem preparado para, se ele alcançar uma posição de poder, Jesus colocar ele lá, ele continuar com o sentimento humilde. Continuar não querendo ir além do que Deus lhe colocou. Porque se as pessoas brigam por, é porque ele quer ir além do que Deus lhe colocou. Não tem outra interpretação, né? Propósito: consolar os membros arrependidos da igreja. Depois nós vamos ver a palavra que eu considero a mais linda consolação que o apóstolo Paulo fez para eles, e usando de inteligência para que eles, vamos assim dizer, gostassem de apanhar, né? Ele vai usar um argumento para falar assim: olha, apanhar é bom, né? Apanhar é bom. Não é fácil você convencer as pessoas que apanhar é bom, mas ele vai fazer isso. Admoestar a minoria rebelde e admoestar contra os falsos mestres. Número 4, para resistir aos ataques feitos contra o seu ministério. Paulo ouviu de Tito que sua carta alcançara seu propósito. Tanto a igreja como o culpado estavam plenamente arrependidos. Tá bom? Apesar de não detalhar aqui, mas talvez tivesse, nós vamos ver como o apóstolo Paulo vai se defender do seu ministério, talvez tivesse envolvido exatamente essa pessoa que estava querendo, vamos assim dizer, descredenciar o apóstolo Paulo, né? Naquela igreja que ele gostava, que ele gerou, né? O novo perigo invadia a igreja. Profetas judaicos, munidos de carta de apresentação da igreja de Jerusalém, tinham vindo a Corinto pregando outro evangelho e censurando o apóstolo. Paulo então escreve essa carta para explicar por que não os tinha visitado ainda, aconselhá-los na restauração do transgressor arrependido. Como eu disse, mesmo o transgressor ele está arrependido, o apóstolo Paulo vai dizer para os cristãos procurarem esse arrependido, porque ele fala, porque senão o diabo vai fazer uso disso contra vocês e contra ele, tá bom? Desde que a pessoa se arrependeu, deve ser esquecido. Elogiá-los por terem acatado a sua primeira carta, exortá-los a dar a contribuição prometida aos irmãos de Jerusalém, prevenir-os contra os falsos profetas, defender o seu apostolado, somente o capítulo 12, né, e o capítulo 11, prevenir aos que ainda não se arrependeram, né? Porque nós vimos que, na verdade, se existe uma divisão, tá bom? Havia, na verdade, grupos de Pedro, grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo que dizia que era só de Jesus.
Então, essa divisão dentro da igreja, a igreja era para ser sinônimo de unidade, né? Ela é para ser sinônimo de unidade. Mas aí, infelizmente, o que estava dentro lá era muita divisão. Capítulo 4. Para quem foi escrito? Para a igreja de Corinto, na data aproximada 57 depois de Cristo. Uma data que está para começar uma grande perseguição para a igreja. Capítulo 6, contexto histórico. Após escrever a primeira carta aos Coríntios e tê-la enviado por Tito, Paulo deixou Éfeso, seguiu em direção a Troas, tendo combinado a encontrar-se no caminho com Tito, quando ele voltasse de Corinto. O atraso de Tito perturbou-o muito, pois desejava saber do resultado da sua primeira carta. Paulo, não resistindo, atravessou o mar Egeu e foi ao seu encontro. Hoje as coisas são tão fáceis, né? Às vezes eu tento explicar para o meu filho como era você visitar um amigo. Tinha um amigo que morava em Olaria, eu morava em Processo. Tinha que pegar a bicicleta e sair até a casa da pessoa. Às vezes chegava lá, a pessoa não estava. Hoje você manda um zap, marca com a pessoa, fácil, conversa a todo momento. Então poderia fazer um vídeo, né, lendo a carta para as pessoas, tudo seria mais fácil, né? Mas lá eu escrevia a carta, alguém iria levar a carta, normalmente por um navio difícil, levava dias, e depois, para até voltar com essa resposta, a comunicação não era fácil. Encontraram-se na Macedônia, em Filipos. Paulo se alegra com as notícias e escreve a segunda carta, sendo Tito portador. Na Macedônia, irmãos, ficavam ali diversas igrejas, principalmente a igreja de Tessalônica, né? E a igreja de Filipos. Pelo jeito, foram igrejas que se desenvolveram muito. Eles ficavam na região da Macedônia, tá bom? E lá, apesar de citar a igreja de Corinto, mas o apóstolo Paulo também diz que havia outras igrejas, parecem ser menores, na Acaia, e a Acaia era uma região, Corinto fazia parte dessa região, ok? Mas essas eram as principais igrejas. Então o apóstolo Paulo estava na região da Macedônia e não pôde ir até Corinto, então enviou pela mão de Tito. E a palavra-chave é conforto.